Sauda a igreja com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias comigo. O Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Quantos irmãos procuram? Quero louvar a Deus por mais uma vez poder estar em sua casa, louvar e bendizer o teu santo nome. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jairo, pastor presidente, pela confiança e liberdade de poder estar ministrando. Louvar a Deus pela vida do companheiro presbítero Misael, que nos fez o convite para estar aqui essa noite. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 11, nos diz assim, versículo de número 1, nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos parados juntos ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da sua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia, e eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinha feito. E assim também estavam Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu acredito que estamos diante de um texto muito conhecido pela igreja. Trata-se em algumas epígrafes, que é a pesca maravilhosa. O contexto nos diz que nesta ocasião Jesus está no princípio do seu ministério, e ele está nas cercanias de Cafarnaum, e nesse ambiente, nesse momento, Jesus está ensinando e ministrando a palavra de Deus, trazendo o reino de Deus ao coração humano. A multidão que está com Jesus está ouvindo a palavra que ele prega e que ele ensina, mas o texto também diz que nessa ocasião existia na beira da praia para onde Jesus está se dirigindo alguns pescadores, que o texto diz que eles trabalharam a noite inteira, saíram para velejar durante a noite, e nesta noite de trabalho, eles não pescaram nada, não pegaram um peixe sequer, e em todo esse ambiente de trabalho, eles voltam frustrados para o ambiente da onde eles saíram, se dirigiram à noite para o trabalho, e retornaram durante o dia, com os barcos vazios,
dos peixes que eles saíram para buscar e não conseguiram. Agora, Pedro, Tiago, João e aqueles que saíram com eles para velejar e pescar, estão na beira da praia, e ao invés deles estarem limpando peixes, eles estão lavando as redes, e estão frustrados, porque eles voltaram de mãos vazias. Mas o texto diz que Jesus continua ensinando, e enquanto ele está ensinando, ele está se dirigindo para a praia. Quando ele está chegando perto da praia, ele olha um barco, e quando ele olha um barco, ele pede para que ele possa entrar no barco, e a partir do barco, continuar ensinando a multidão a respeito do reino dos céus, e as palavras que Jesus ministra aos corações daqueles que ali estão ouvindo a Jesus. Jesus ministra, não sabemos quanto tempo, mas depois que ele termina de ensinar, Jesus vai olhar para os pescadores e para Pedro, que foi quem emprestou o barco para Jesus ensinar, e diz para ele: veleje para o mar alto. Pedro começa a colocar o barco para ir ao mar alto, e quando eles estão ao mar alto, Jesus dá uma ordenança para Pedro, e ele diz: lança a rede no mar. Pedro vai indagar Jesus, e vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, trabalhamos a noite toda, e não pegamos nada, mas porque sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Aí a Bíblia diz que Pedro lança a rede, e de repente ele começa a puxar, só que ele começa a puxar, e as forças que ele tem para puxar, é insuficiente, porque a quantidade de peixe que começa a estar na rede é grande. Então ele vai olhar para Tiago, vai olhar para João, e vai dizer: ajuda, e eles começam a puxar a rede, e encher os barcos de peixe, e era muito peixe. Quando eles terminam a cena, Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, e Pedro, olhando para Jesus, diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu não sou digno de estar no mesmo ambiente que o Senhor. É como se Pedro olhasse para Jesus e visse a grandiosidade do Mestre, a santidade de Cristo, e é como ele, se olhando para si mesmo, ele dissesse: eu sou pecador, eu não mereço estar no mesmo ambiente que Jesus está. Ele não se preocupa com o milagre que Jesus fez, só que o que Jesus fez, causou nele algo glorioso, porque ele se enxerga naquele momento, e ele diz: eu não posso estar nesse ambiente. Jesus olha para ele, e diz diferente do que ele está falando. Jesus, olhando para Pedro, diz: não, Pedro, até hoje, você pescou peixe, mas a partir de hoje, você será pescador de homens. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos algumas coisas que me chamaram a atenção no texto. Perceba que o ambiente é um ambiente de tristeza para aqueles que saíram para pescar. Perceba que é um dia frustrante para Pedro, Tiago, João e todos aqueles que estavam com ele na pescaria. Percebam que é um dia frustrante para aqueles pescadores. Dia esse que nenhum de nós estamos isentos de viver e de vivenciar. É o dia que nos levantamos, saímos para a labuta do dia, mas nada ocorre da maneira como planejamos. É o dia em que nós nos levantamos e planejamos o dia perfeito, mas esse dia perfeito não acontece, e voltamos frustrados para casa. Pedro está vivenciando esse dia, até porque a noite do trabalho é o sustento da manhã. Ele, em vez de limpar peixe, está lavando redes, e de repente, Jesus aparece, pedindo para esse Pedro o barco emprestado para continuar pregando. Então perceba que Pedro tinha todos os motivos e todas as razões
para olhar para Jesus e dizer: o senhor não está vendo? Eu não estou limpando peixe, eu estou lavando rede. Não percebe que a minha noite foi frustrante, o meu dia foi terrível, a porta não se abriu, o mar não estava para peixe, e o senhor pede o barco emprestado? Ele tinha todos os motivos para olhar para Jesus e dizer: não posso emprestar. A realidade, eu tenho que ir embora e preparar o próximo dia. Mas o que Pedro faz me chamou a atenção. Ele olha para Jesus e empresta o barco para Jesus entrar. Primeira coisa aqui que nós aprendemos é que por mais que nós vivamos dias difíceis, dias de dores, dias que a porta não se abre, dia que o mar não está para peixe, dia que a enfermidade aparece, dia que o milagre não acontece, se tem uma coisa que nós precisamos estar, é sensíveis à voz do Senhor quando Ele nos chamar, porque na realidade, quando todas essas coisas negativas acontecem, nós nos esmorecemos, e talvez não ouvimos a voz de Deus, e nem percebemos que é o próprio Deus que está reservando um momento e um horário com você. Já parou para pensar que se Deus tivesse permitido que a noite de Pedro fosse boa, que a pescaria fosse ótima, pela manhã, se Jesus pedisse o barco, talvez Pedro olhasse para Jesus e dissesse: estou ocupado, estou limpando peixe, não está disponível. Mas a noite que ele teve de insucesso, proporcionou a presença de Jesus pela manhã. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu vim dizer aqui para alguém, que por mais que você tenha vivido momentos difíceis, é Deus preparando todo um ambiente, para se encontrar com você, e dizer que tem algo melhor ali na frente. Jesus olha para Pedro e pede o barco emprestado, e Pedro imediatamente olha para Jesus e diz: pode usar. Jesus começa a ministrar, e percebe, irmão, toda a tempestade, seguida de uma tempestade, haverá uma grande bonança. Quando nós olhamos para a história de José, nós vemos um menino de aproximadamente 17 anos, sendo colocado pelos irmãos dentro de uma cisterna, e em seguida sendo vendido como escravo para o Egito. É nesse ambiente caótico que José está vivendo, é num momento de crise, de tristeza, onde ele vai ter que servir a inimigos, e embora ele está servindo, a palavra de Deus diz que em tudo prosperava através da mão de José. Ele está vivendo momentos terríveis, mas mesmo assim, ele não deixou de servir a Deus fielmente, e mesmo assim a mão de Deus estava sobre a vida dele. Além dele viver momentos terríveis, o dia da bonança vai chegar. Aproximadamente 13 anos vão se passar, até o dia em que Faraó manda chamar José lá na cadeia. E quando ele revela o sonho de Faraó, olha José se transformando num governador. Um dia ele é escravo, mas outro dia ele é governador. 13 anos se passam de escravidão, mas de repente ele está trazendo alimento para toda a sua nação. Talvez você não entende a noite que você viveu, mas Jesus está preparando uma praia pela manhã, onde Ele vai se encontrar com você, vai pedir o teu barco emprestado, e você não vai poder dizer não para Ele, porque Jesus tem algo glorioso ali na frente. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. A noite foi dura, mas a noite dura proporcionou uma presença de Jesus no barco. Preste atenção, irmão. Não tinha só o barco de Pedro na praia, existiam outros barcos, mas foi o barco de Pedro que Jesus escolheu entrar. Tinha outras embarcações na praia,
mas foi o barco de Pedro que Jesus escolheu para entrar e pregar a partir dali. Pedro tinha todos os motivos para dizer: não entre, não vou emprestar, não vai ser usado, mas ele diz: não importa o que eu vivi na noite passada, Jesus tem a liberdade de entrar no meu barco e fazer o que ele bem quiser. Deixa eu ver quem é que tem a liberdade de deixar Jesus, de entrar no seu barco, por mais que os momentos não estejam sendo favoráveis. Jesus marcou esse encontro, mesmo que você esteja vivendo momentos difíceis, é com você que Ele quer tratar nessa noite. Aleluia, bendito é o nome de Jesus, aleluia. Então esteja disponível ao Senhor, porque alguns mares vermelhos vão aparecer na nossa frente. Deus usa Moisés para tirar com o braço forte o povo de Israel da terra do Egito. Quando eles estão de frente ao mar vermelho, veja, a esperança desses homens foi renovada. São mais de 400 anos vivendo na escravidão. Moisés aparece, Deus fala com o povo, pragas ele manda, e Deus liberta o povo de Deus de dentro da terra do Egito. Quando eles estão de frente ao mar vermelho, a Bíblia vai dizer que de repente o coração de Faraó volta a endurecer, e ele se arrepende de ter libertado o povo de Israel. Ele junta as tropas, e ele vai em busca do povo judeu, que está de frente ao mar vermelho. O povo talvez está festejando de frente ao mar, mas de repente eles estão ouvindo o alarido de guerra, os carros e cavalos vindo, Faraó furioso para querendo matar todo mundo. Esse povo começa a se atemorizar, e eles não entendem o que está acontecendo. Eles começam a pressionar Moisés. É um dia difícil, porque os mesmos vão olhar para Moisés e vai dizer: não havia sepultura no Egito, para que nós morrêssemos e fôssemos enterrados lá. Moisés vai clamar a Deus, e eles vão presenciar um dos maiores milagres já escrito na Bíblia Sagrada. Deus olha para Moisés e diz: o que tem nas mãos? E Moisés está dizendo: é um cajado. Então Deus olha para Moisés e diz: então diga para o povo que marche. Moisés toca nas águas, e o mar vermelho se fende de alto a baixo. A Bíblia vai dizer que o povo passa com os pés enxutos, e os inimigos são engolidos vivos pelas águas do mar vermelho. É necessário alguns tempos de tempestade, para que nós venhamos viver alguns milagres de Deus na nossa vida. Sabe por que tem muito irmão e irmã que não consegue enxergar o milagre de Deus? Porque ficam vivendo em tempos de conforto, não querem viver luta, não querem ver a porta fechada, não querem ver algumas coisas acontecendo, mas é momentos como esse, que Deus vai se revelar na sua vida, para dizer que Ele é maior do que o que você sabe, para dizer que Ele é maior do que as circunstâncias. Deus é maior em nossa vida, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Oh glória, bendito é o nome de Jesus. Jesus olha para Pedro e diz agora: ponha-te ao mar alto. Quando Pedro começa a velejar ao mar alto, Jesus olha para Pedro e diz: agora lança a rede. Irmão, Jesus está olhando para um pescador nato, para um homem que tinha o costume de levantar nas madrugadas e sair para a pescaria. Ele olha para Pedro e diz: lança a rede. E a história vai dizer que no lago de Genezaré, e como muitos pescadores fazem até os dias de hoje, é que o melhor horário para se pescar é à noite. Mas de repente aparece um filho de um carpinteiro, escolhe entrar no barco de Pedro, e olhar para um pescador e dizer: pela manhã, lança a rede. Pedro olha para Jesus, e conversando com Jesus, ele vai dizer: Senhor, trabalhamos a noite inteira. Pedro está olhando para Jesus e está dizendo que ele sabe, entende de pescaria. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira,
não pescamos nada. E vem o Senhor agora mandar lançar a rede? Só vou lançar porque é segundo a sua palavra. Sabe o que eu aprendo aqui? Que vai ter hora em nossa vida que vai ser necessário nós sacrificarmos o nosso conhecimento e vivermos através da fé. Porque em outras palavras, Pedro está olhando para Jesus e está dizendo: eu entendo de pesca, eu conheço esse lago como a palma da minha mão, e o Senhor vem pela manhã mandar eu lançar a rede, e Jesus lança a rede. Pedro olha para Jesus e diz: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele lança a rede no mar. E a Bíblia diz que ele começa a puxar. E não consegue puxar sozinho. Eu vim aqui dizer para alguém que você precisa guardar todo o teu conhecimento. Tudo que você aprendeu, naquilo que você está vivendo nesses últimos dias, e depositar na mão de Jesus, porque o que você sabe não vai te fazer chegar onde Deus quer que você chegue. O que você sabe não vai fazer você enxergar o milagre que Deus quer realizar na tua vida. Isso me faz lembrar de Esdras 3:3, quando a Bíblia vai dizer que o rei liberta o povo da escravidão no cativeiro de 70 anos. Eles estão retornando, aproximadamente 50 mil judeus estão retornando para a terra. Esdras 3:3 vai dizer que o povo, as nações vizinhas, estão tacando terror na nação de Israel, que está retornando para a terra. Aquelas nações vizinhas não quer que o povo volte, até porque sabe que a nação de Israel é poderosa quando está com Deus. Eles não querem que a nação tome por propriedade aquilo que é deles por direito. Então Esdras 3:3 diz que eles estão tacando o terror em Israel. Aí junta Josué e Zorobabel, e eles começam a conversar e fazer uma reunião. Na reunião, o seguinte é tratado: tem muita coisa para fazer, tem muro para construir, tem templo para ser refeito, tem lavoura para ser refeita, as casas precisam ser levantadas, a nação precisa estar revigorada. E aí Josué, o que nós vamos fazer? De repente Josué diz: vamos firmar o altar na base. Josué está olhando para Zorobabel, Zorobabel está olhando para Josué e está dizendo: não tem jeito, o jeito é dobrar o joelho no chão, colocar a boca no pó, começar a clamar a Deus, e Deus vai intervir. Sabe o que é isso, irmão? A razão está dizendo: não podemos possuir a terra. Por quê? Porque as nações estão tacando o terror, mas a fé está dizendo: vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar, esse inimigo vai ter que cair por terra, porque a terra é nossa por direito. Sacrifica o que você sabe, sacrifica o que você conhece, e deposita a sua fé em Deus, porque Deus vai lutar as suas guerras. Aleluia, oh glória, bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome do Senhor. Apesar dos terrores que estavam sobre eles, o povo começa a orar, começa a jejuar, começa a se aplicar a fé em Deus. De repente, olha Deus levantando Neemias, e Neemias vem para a cidade, liberado pelo rei. Quando ele chega na cidade, o projeto é a construção dos muros, mas nós não estávamos num concílio que tinha muros para construir, tinha, não estavam tacando terror, estava, mas quando nós colocamos o joelho no chão, e depositamos a fé em Deus, Deus então está levantando homens, e os muros estão sendo construídos. De repente vem Esdras, e o templo está sendo reconstruído, e de repente vem o texto: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Deposita a sua fé em Deus, e Deus vai lutar as suas guerras. Aleluia. Aleluia. Oh glória. A razão dizia para um homem no meio do caminho parar de gritar a Jesus, porque o Bartimeu, que significa filho de Timeu, está à beira do caminho e está clamando: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, até mesmo os discípulos vão olhar para aquele homem e diz: não importuna o mestre. Tentam calar aquele homem, e a razão dizia para ele calar, mas a fé dizia para ele gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero falar com alguém aqui nessa noite. Sabe o que está faltando para você? Começar a gritar nas madrugadas: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que adianta dizer e vir aqui todos os dias nesse culto, servir a esse Deus e dar glórias e aleluia todos os dias, mas quando o médico disse para você: até onde a minha mão foi deu, agora só Deus, nós nos desesperamos. E talvez você esteja dizendo assim: não é você que está vivendo isso, não sou eu, mas o Deus que falou o meu coração para dizer para alguém, está dizendo para você: é um ímpio. Deus usando a boca de um ímpio para dizer para você: se você tem um Deus, creia nele, porque ele é poderoso para fazer aquilo que o médico não pode fazer. Se você serve esse Deus, creia nele, porque aquilo que a medicina não pode fazer, ele pode, porque ele é o médico dos médicos, é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. O Bartimeu está na beira do caminho, e a razão está dizendo: não importunes o mestre. A história diz que o pai desse cego era um revoltoso. Ele se revolta contra Roma, porque Roma confisca todos os seus bens, todos os seus negócios. Ele junta alguns amigos e se revolta contra o Império Romano, quando virou a sua potência. Roma então pega o Timeu e todos os revoltosos e mata. Só que para Roma era necessário deixar uma marca sobre as gerações daqueles revoltosos. E com o filho de Timeu, a ideia foi arrancar os 2 olhos. Quem está à beira do caminho, clamando: Jesus, filho de Davi, não está pedindo simplesmente para que Jesus traga à vista a sua cegueira. Não é uma enfermidade, é a ausência de um órgão visual. Aquele homem está à beira do caminho e está clamando para Jesus. Os discípulos estão dizendo: não importune, o caso aqui não é uma cura, o caso aqui é a restauração de um órgão. A razão diz: não clame mais por Jesus, mas a fé está dizendo: meu pai no passado, um dia me falou, os profetas falaram, esse Jesus vai vir, e quando vir, ele vai dar vista aos cegos, ele vai curar leprosos, ele vai fazer coxos andar, mudo falar. Eu sou alguém que não tenho visão. A razão diz para não gritar, mas a fé diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto mais esse homem clama, ele chama a atenção de Jesus, e Jesus olha para ele e diz: o que queres? E ele diz: eu quero ver. E de repente aquele homem começa a ver. Sabe o que Jesus fez? Jesus restaurou um órgão, o órgão visual. Eu não sei o que é que você precisa, mas o Jesus que nós estamos aqui nessa noite, que já foi cantado nos hinos que já foram entoados, Ele está aqui, e Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Ele pode dar vista aos cegos, Ele pode curar enfermidades, Ele pode salvar a sua alma nessa noite. Aleluia. Aleluia. O texto diz que quando ele vê o milagre acontecendo, ele vai clamar aos amigos, Tiago, João, para ajudar a trazer todos os peixes que eles estão carregando. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus realizar aquilo que Ele prometeu que vai realizar na tua vida, compartilha com os demais, porque o milagre que Deus vai fazer na tua vida, pode ser derramado na vida daqueles que estão ao teu lado. Deixa eu ver se você entendeu.
O que Jesus quer fazer na tua vida vai impactar a tua família, vai impactar a tua rua, vai impactar essa cidade, porque esses homens estão ali. Jesus pediu para entrar no barco de Pedro, mas quando ele está puxando, ele é capaz de compartilhar e dizer: ô Tiago, vem cá, ô João, vem cá, tem peixe para todo mundo vai provar do que tem aqui. É Jesus que está sendo derramado na vida de Pedro, e Pedro está dizendo: não, tem Jesus para todo mundo. Quando Deus chama José para ser governador, o negócio não era só com José, o negócio era para que a nação do povo de Deus não perecesse de fome. Nunca tem a ver só com nós, tudo tem a ver com todo. Jesus vai para a cruz do Calvário, não é porque Deus mandou só Jesus. Quando Jesus vai para a cruz do Calvário, Deus está pensando no todo. O texto é claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é o objetivo de Deus? É o mundo, a salvação é para todos. Jesus anda por essa terra, 33 anos de ministério, mas quando ele dá o brado naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Todos nós temos acesso ao trono da graça do Pai. Aleluia, oh glória. Para encerrar, Pedro olha para Jesus e ele diz assim: ô Jesus, ausenta-te de mim. Eu não tenho a estrutura, a capacidade, a santidade de estar no mesmo ambiente que o Senhor. Eu não posso estar no mesmo ambiente. Sabe por quê? Porque o Senhor é santo e eu sou pecador. Porque o Senhor é rei e eu sou servo. Porque o Senhor é e eu não sou. Ele está se revelando a Jesus e revelando-se a si mesmo. Não mereço estar no mesmo ambiente que o Senhor está. Mas o que é lindo em Jesus é que Jesus olha para Pedro e diz: ô Pedro, até hoje você foi pescador de peixe, mas a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está mudando a condição de vida de Pedro. Talvez até hoje você se considerou nada. Talvez até hoje alguém não deu nada por você. Talvez você é filho único, mora sozinho, não tem ninguém por você. Talvez a família te abandonou. Mas eu vim aqui te dizer que Jesus não esqueceu de você. Jesus não te abandonou. Até hoje foi pescador de peixe. Até hoje pescou peixe. Mas a partir de hoje vai pescar homens. Sabe o que é isso? Jesus mudando vida. Jesus trazendo salvação. Quando nós olhamos para Pedro, é um perseguidor de igreja. Está pedindo cartas para perseguir a igreja. Está consentindo na morte de Estevão. Mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus está dizendo: você não vai ser mais perseguidor de igreja. Pelo contrário, agora você vai ser plantador de igreja. Eu não sei de que forma você chegou aqui, mas tem muitos que estão aqui, que já foram drogados, cachaceiros, já viveram nesse mundo, mas hoje estão aqui, pregando Jesus, vivendo Jesus, com a família restaurada, e tem Jesus para você também. Aleluia. Jesus muda vidas. Jesus transforma histórias. Jesus transforma histórias. A mulher está prestes a ser apedrejada, mas Jesus está escrevendo uma nova história de vida para ela. Oh, irmão, o homem está na beira do caminho, está sempre levado por alguém, em frente ao templo da Porta Formosa. A história de vida dele é sempre conduzida por alguém, mas de repente, vem esse Pedro, que recebeu Jesus no barco, e está fitando os olhos nele e está dizendo: ó, eu recebi Jesus no barco, conjecturando, eu recebi Jesus no barco. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem começou a levantar e andar. E tem um negócio, irmão, todos os dias,
Aquele homem era conduzido por alguém à porta do templo Formosa, não entrava no culto, não podia entrar no culto, era impossibilidade de entrar no culto, mas quando Jesus fez o milagre na vida daquele homem, ele sai saltando, glorificando a Deus e entrando no culto. Ele escutava o culto de fora, agora ele cultuava dentro o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Deus tem vitória para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Aleluia. Se coloque de pé comigo, por gentileza, com a permissão que o pastor me deu. Tem alguém em nosso meio que ouviu essa palavra? Jesus muda a vida, Jesus transforma histórias. Jesus pega um Pedro, turrão, sanguíneo, que corta a orelha de Malco, mas olha, ele está aqui nessa noite, e como ele transformou a vida de Pedro, fazendo com que esse homem em Atos 2, ministrasse um sermão para quase 3.000 almas serem salvas, esse Jesus está aqui, e ele quer salvar a tua vida, ele quer transformar o teu estado. E se você está aqui nessa noite, eu te convido no nome de Jesus, sai do teu lugar e aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua alma. Tem alguém nessa noite que deseja ser salvo por Jesus, transformado por Jesus? Ele está aqui e ele quer salvar a tua alma. Tem alguém que deseja aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém? Se tiver, estende a sua mão, que nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Não tem? Se tiver, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Meus irmãos, a irmã Inês pede oração para Lindice, não está bem de saúde, chegou agora há pouco do médico. Deus vai dar vitória. A irmã Maria Luísa pede oração em favor da sua prima Lucinda, ela está internada e está mal. Ela está com 89 anos, nossa irmã. A irmã Letícia pede oração para sua cunhada Jordânia, que passará por uma cirurgia. Oração, agradecimentos. Oração em favor do pastor Santana, irmã Lourdes Santana, que na data de hoje completam 70 anos de casado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Estende as suas mãos, vamos estar orando. Amado Deus, eterno, querido e soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse culto glorioso e pela sua palavra ministrada nessa noite. Nós cremos, Senhor, em tudo que foi falado nessa noite, que o Senhor é o Deus dos milagres, que o Senhor é o Deus que transforma a vida, que muda cativeiro, que pega um Pedro num barco, Senhor, e transforma em um pregador e pescador de almas. Pai, em nome de Jesus, a todos esses pedidos de oração que foram feitos nessa noite, intervenha com suas mãos poderosas. Já foi falado, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos, por isso nós te pedimos, que nesses pedidos de oração, Senhor, cura essa enfermidade, cura, Senhor, essa alma, tira esse câncer, tira toda essa dor, Pai, em nome de Jesus, restaura a saúde, aquilo que a medicina não pôde fazer, não pôde realizar, onde a mão do médico não pôde costurar, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, o Senhor é o médico dos médicos. Intervenha, Senhor, nesta causa, porque o Senhor é poderoso para fazer. Senhor, obrigado, Pai, pela vida dos nossos pastores, Senhor, que completam 70 anos de casado. Em nome de Jesus, continue dando vigor, fortalecendo, abençoando e prosperando em todas as áreas, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, e desde já te agradecemos, amém e amém.